A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 38, que diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que verso poderoso que fala da unção de Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ontem nós falamos de 12 elementos de Satanás. Hoje eu vou falar de 12 elementos do diabo. O verso aqui exalta Jesus, mas nos fala os oprimidos do diabo. Uma das coisas que o diabo faz é oprimir as pessoas. E esse é um dos elementos do diabo, a opressão do diabo. Então, o diabo só tem opressão. Se você anda debaixo de depressão, oprimido, é tudo obra do diabo. Você precisa ser liberto por Jesus. Efésios capítulo 6, verso 11, diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós temos a opressão do diabo e temos as ciladas do diabo. Primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 8. Lemos assim, 1 João, capítulo 3, verso 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo é o pecado. Então nós temos a opressão do diabo, as ciladas do diabo, as obras do diabo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 26, lemos assim: e tornaram a despertar, desprendendo-os dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Os laços do diabo. O diabo arma laços, o diabo amarra as pessoas, colocando seus laços. Então nós temos a opressão do diabo, as ciladas do diabo, as obras do diabo, os laços do diabo. E temos também a tentação do diabo. Ontem nós falamos que a tentação vem de Satanás, o diabo. Olha só, Mateus capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação sempre vem do diabo. A opressão do diabo, as ciladas do diabo, as obras do diabo, os laços do diabo, a tentação do diabo. Mateus capítulo 13, versículo de número 39, Mateus 13, 39, lemos assim: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. O inimigo que semeou é o diabo. Então nós temos aqui a semeadura do diabo. O diabo lança suas sementes, às vezes no nosso coração, na mente, a semeadura do diabo. A opressão do diabo, as ciladas do diabo, as obras do diabo, os laços do diabo, a tentação do diabo, a semeadura do diabo. Voltemos à primeira carta de João, capítulo de número 3, versículo de número 10. Diz assim: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. O diabo também tem filhos, tá vendo? Os filhos do diabo. Todo aquele que não é filho de Deus acaba sendo filho do diabo. Os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão,
não é de Deus. Aí, ó, os filhos do diabo. Nós também temos no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44, a mentira tem um pai, e o pai da mentira é o diabo. Portanto, o diabo, nós temos aqui a mentira do diabo. Olha só, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui nós temos a mentira do diabo, o pai da mentira, a mentira do diabo. Temos a opressão do diabo, as ciladas do diabo, as obras do diabo, os laços do diabo, a tentação do diabo, a semeadura do diabo, os filhos do diabo e a mentira do diabo. Mateus, capítulo de número 25, verso de número 41, lemos assim: então dirá aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O diabo tem anjos também. Então nós aqui temos os anjos do diabo. Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 9, Apocalipse 12, 9, lemos assim no livro de Apocalipse: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Então aqui nós temos o engano do diabo, e o diabo engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos, olha os anjos do diabo, foram lançados com ele. Então temos aqui novamente os anjos do diabo e o engano do diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Pelo que alegrai-vos, ó céu, e vós que neles habitais, e ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Aqui nós temos a ira do diabo. O diabo tem grande ira contra o homem. Então temos a opressão do diabo, as ciladas do diabo, as obras do diabo, os laços do diabo, a tentação do diabo, a semeadura do diabo, os filhos do diabo, a mentira do diabo, os anjos do diabo, o engano do diabo, a ira do diabo. Vamos também em 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 6, e nós vamos parar com esse, né? Já são 12 aqui elementos. 1 Timóteo 3, versículo de número 6. Não, neófito, para quem desobedecer não caia na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? A soberba. A condenação do diabo. A soberba. Tire toda a soberba, orgulho do teu coração e venha a Cristo. Temos aqui 12 elementos do diabo: a opressão do diabo, as ciladas do diabo, as obras do diabo, os laços do diabo, a tentação do diabo, a semeadura do diabo, os filhos do diabo, a mentira do diabo, os anjos do diabo, o engano do diabo, a ira do diabo e a condenação do diabo. Deus se abençoe em Cristo Jesus, e que eu e você não tenha nada com o diabo, mas tudo com Deus. Que Deus se abençoe. Acione o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e ao entrar no canal, clique naquela foto redonda, vai aparecer um menu. Clique no playlist. Ali no playlist você vai encontrar 237 pastas com um total de 6.780 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva.